Fala galera top das galáxias, aqui é o pastor e coach Anderson Dias e ela... Pontes aqui com vocês. Uau! É o seguinte, hein? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, né? Acionar o sininho de notificação. Dá um like e compartilhar. Você já ouviu isso várias vezes, você não vai esquecer disso. E vamos lá. Fran, coloquei aqui o meu fone, é o seguinte... Fizemos o nosso vídeo de introdução, nos apresentando um pouquinho, né? Sim. E nós estamos no mês de janeiro. E você pesquisou uma coisa que me chamou bastante atenção aí, eu queria que nós entrássemos nesse assunto. A pandemia ela gerou muito problema, né? Entre eles a doença mental. A gente vê que 70% da questão de depressão cresceu, né? 40% de divórcios, então quer dizer, a desinteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Inclusive eu vi que tem um lema, quem cuida da mente, cuida da vida. Não é isso? Fala um pouquinho pra gente sobre a questão do o que é o Janeiro Branco e qual o tema desse Janeiro Branco. Bom, nós vimos assim, na realidade a pandemia ela só intensificou algo que já estava acontecendo anterior a isso, que era várias situações de problema de saúde mental, né? Então hoje, tanto o governo como instituições, né, científicas têm se preocupado com essa característica muito intensa que é do ser humano não saber lidar com as dificuldades, com os problemas do seu cotidiano e isso desenvolver nele uma vertente psicológica negativa. O Janeiro Branco, ele vem nessa finalidade de uma prevenção, de um alerta, né? Geralmente toda campanha, você vê lá o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, toda campanha ela tem uma vertente preventiva, que é de alertar as pessoas a falar sobre aquilo e de repente elas conseguirem diagnosticar se elas estão vivendo aquilo naquele momento ou se elas podem se prevenir para futuramente não passar por aquilo. E o Janeiro Branco, ele vem nesse foco. Porque se você cuida da mente, você cuida da vida. Toda a nossa vida está embasada naquilo que a nossa mente produz, na capacidade que ela tem de lidar com as informações. E hoje nós vamos falar aqui, no Amigos do Avivamento, aí nesse canal, que foi elaborado, foi produzido para poder você entender que muitas informações estão aí no nosso mundo e que você precisa ter saúde mental. Você precisa ter uma vida realmente equilibrada. E hoje a gente vai falar de um foco importantíssimo que é a ansiedade. Certo. Fran, então vamos lá. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com as outras pessoas. Sim. Eu posso dizer que é isso? Sim, mas o foco da saúde mental sempre vai ser primeiro você. É meio que assim, um cego não guia outro, consigo né? mesmo e depois com os outros. Com o outro. Tá, e você falou que o tema do Janeiro Branco é a ansiedade. Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, aqui. não é o tema, tá? O Janeiro Branco é tudo aquilo que compõe saúde mental. E a ansiedade é um dos focos de atenção, tá? Então vamos entrar no assunto do seguinte. Na minha concepção, um pouquinho de ansiedade é preocupação com o que vai acontecer. Você pode começar então o assunto sobre ansiedade. A ansiedade, ela é algo que deve existir em todos os seres humanos. Na realidade, você ter ansiedade sobre alguma coisa não é um problema, a princípio. Pelo contrário, em alguns casos é até bem saudável, porque você está se preparando para algo que você é positivo, para algo que você vai conquistar, para algo que você vai receber, enfim. O problema está quando isso se intensifica e sai do seu controle. O ser humano, ele é composto de controle. Tudo aquilo que você consegue controlar te gera zona de conforto, né? Eu estou controlando, eu estou trazendo para mim, eu sei o que vai acontecer, eu estou prevendo, eu estou delineando aquilo. Quando aquilo sai do seu controle, que você se sente inseguro a respeito de alguma coisa ou de alguém, aí você pode começar a desenvolver ansiedade. Certo, você falou então que a ansiedade, de uma certa forma, ela é positiva, né? Sim. Preventiva, preocupado com o que vai ser.
E me corrija também se eu estiver errado. Em algum momento da vida, todo mundo vai ter alguma coisa de ansiedade. O tempo todo. Não, todos em algum momento. O tempo todo. Você vai ter momentos de ansiedade. Você vai ter um momento de ansiedade quando você começa a andar, beber. Por quê? Porque é um desafio. Você não sabe o que vai acontecer. Então você vai procurar um lugar para se segurar. A mãe vai ter ansiedade porque está vendo o bebê começar a andar. Aí você vai ter ansiedade quando você entra no primeiro dia na escola. Que você vai conhecer amiguinhos que você nunca viu, que você vai conhecer a professora que você não sabe se vai ser legal ou não. Mas até aí uma ansiedade controlada, normal, natural. Todo ser humano vai passar por focos de ansiedade na vida. E eles são até positivos, porque eles vão dar para você uma direção, de um cuidado, de uma zona de perigo, vai deixar você alerta a respeito de algumas coisas. O problema da ansiedade excessiva é que ela vai trazer distúrbios psicológicos e vai levar para um foco de doença mental. Eu tenho aqui até um dado aqui importante da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, de acordo com a OMS, o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Mais de 9% da população sofre de transtorno de ansiedade. Então você falou de um quesito da ansiedade natural. E quando se torna um transtorno de ansiedade? O que é isso? Então, o transtorno de ansiedade é quando entra num foco em que não tem mais equilíbrio. A pessoa não equilibra mais o nível de ansiedade que ela está vivendo. Então, é tão grande a questão da ansiedade nela que gera uma insegurança que é fortalecida com o medo. Então, o medo é intensificado, a insegurança é intensificada, e aí ela perde diretriz do que fazer. Ela se sente totalmente perdido, e aí ela vai desenvolver transtorno, síndrome do pânico, ela pode desenvolver o TOC, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo, e vários outros transtornos ela pode por causa da ansiedade. E até pelo ritmo de vida que a gente tem, as incertezas, né? Qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade, né? Sim. A ansiedade, ela está preocupada, ela está ligada à preocupação e nervosismo. Então, o tempo todo, a nossa mente constrói informações. O problema está no fato de que a nossa mente constrói muitas informações exageradas. Às vezes que não tem nada a ver com aquela realidade. E como a mente ela não tem a capacidade de saber se aquilo que você está pensando, você realmente está vivendo ou está imaginando, é aí que nós temos um grande problema. Por quê? Porque quando a mente potencializa um pensamento negativo de preocupação, de nervosismo, de perca, enfim, de qualquer vertente negativa, o que vai acontecer? Ela vai ramificar de forma sintomática várias doenças físicas. Então ela vai generalizar no nosso corpo. Por exemplo, a pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, o que ela pode sentir? Ela pode sentir falta de ar, ela pode sentir dores de cabeça, enjoo, tem pessoas que chegam a vomitar, tremedeiras, tá? Sensação de aperto no peito, palpitações, falta de ar. Então a ansiedade ela vai trazer vários tipos de sintoma no nosso físico. Mas como que ele surgiu? Potencializado pelo cérebro. O pensamento que fez isso. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado quando está acontecendo uma questão da inquietação. Sim. A irritabilidade. Então, não deixando de frisar que a ansiedade ela está ligada a um futuro que você não sabe qual vai ser. Lembra que eu falei que o ser humano ele tem dificuldade com a insegurança? Então, quando ele tem medo e insegurança, significa que ele não tem controle sobre a situação. Ele fica irritado, ele fica preocupado. Sim, preocupado, irritação, nervosismo são, inclusive, sintomas de ansiedade, inquietação, aquela dificuldade de se relacionar com o outro, de se comunicar, de conseguir transcrever para o outro, né? Oralmente, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, o que ele precisa. A ansiedade traz muito isso. Mas sempre uma prospecção lá naquele futuro, de algo que eu não consegui resolver, eu não consegui controlar. Aquela pessoa me deu um problema, e como que eu resolvo isso hoje? Como que eu pago aquela conta se eu não tenho dinheiro hoje? Então é sempre potencializando maior, né? Nós potencializamos muito maior do que precisa. A nossa mente tem essa habilidade, né? Certo, Fran. Então, hoje a ansiedade ela é uma doença assim, muito presente, né, na vida do dia a dia. E hoje ela é muito mais
diagnosticada, assim, virou um assunto mais aberto, na sua opinião, de se conversar, pelo nível que se aumentou também disso? Ah, sim, porque tem uma intensidade muito maior. Quando você fica em quarentena, por exemplo, na pandemia, você está enclausurado. E uma pessoa, dependendo do perfil, né? O que seria esse perfil? Todos nós temos um perfil, né, na nossa personalidade, e tem pontos que são mais agressivos, outros mais intensos, outros menos. E quando a pessoa ela tem, por exemplo, um perfil em que ela precisa se comunicar muito, precisa estar no meio de muitas pessoas, tem convívio com muita gente, é um tipo de perfil, por exemplo, que vai ficar ansioso se ficar dentro de casa fechado, né? E aí você tem um perfil mais introvertido, que é aquele perfil mais tímido e tal. Ele vai desenvolver também ansiedade? Pode desenvolver. Talvez num período um pouco maior, né? Demore um pouco mais. Porém, ele também. Por quê? Porque o ser humano, ele é feito de interações sociais, né? Com um grupo grande ou um grupo pequeno, todos nós temos que nos comunicar o tempo todo. Inclusive, você percebe que o nível de ansiedade bem significativo são nos idosos. Por quê? Porque o idoso, ele vive só. A maioria vive só ou tem mais um integrante dentro de casa. Porque já está numa vertente diferente. Tanto que hoje, a sociedade ela tem se voltado para o cuidado com esse idoso, né? Tanto em exercícios físicos, quanto em exercícios de meditação, quanto em profissionais, né? Profissionais da área da psicologia, das terapias, de todas as vertentes. Eles estão se posicionando, né? Se especializando com vertente no idoso, em todas as necessidades que esse idoso precisa. E a Bíblia até ela quer resumir para nós que o amanhã pertence a Deus, né? Então você fala que a ansiedade é muito uma questão do futuro, né? Sim, quando a Bíblia descreve esse versículo, ela está trazendo para nós essa realidade. Viva o hoje. Viva o hoje. Inclusive, com a intensidade necessária. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Exatamente. É o que eu disse, quando você fica prospectando na sua mente uma ideia de algo que vai acontecer de errado lá na frente, sem você ter certeza disso, por algo que você de repente está vivendo ali no teu presente, aí você vai desenvolver focos de ansiedade. Sabendo equilibrar, existem muitas técnicas de meditação, como a mindfulness, técnicas em que você se utiliza de músicas apropriadas para disparar, né, notas específicas em regiões do cérebro para te acalmar, que é a musicoterapia. Então você tem várias técnicas que podem amenizar isso. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e eu quero assim trazer também a luz da Bíblia sobre a questão da ansiedade. Inclusive, Fran, nós podíamos fazer uma série mesmo de vídeos e mostrar como Jesus se posicionou com a depressão, Elias, Davi, Jó. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Nós vamos fazer um vídeo assim, vamos? Uns vídeos assim, detalhando, né? Aqui em Salmos capítulo 13, verso 2, o rei Davi escreveu: até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Então nós vamos ver aqui, Frank, o que ajudou Davi a lidar com a ansiedade. Ele abriu o seu coração para Deus, confiando plenamente no amor leal de Deus, quer dizer, plenamente. Então ele se queixava da questão da ansiedade. Até quando terei ansiedade? Ligou muito ao que você falou. Sim, preocupação, tristeza. Eu acho importante até nós pegarmos a figura de Davi para analisarmos algumas questões. Vamos imaginar assim, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Um líder. Então, quando eu falo de liderança, um rei. Quando eu falo de liderança nessa vertente, o que eu estou dizendo? De status. Ele tinha um status social. Davi tinha um status social, era reconhecido, né? Muito. Ele era reconhecido, até hoje, reverenciado como hoje, historicamente, mas vamos pensar naquela época, tá? Na realidade dele, naquele presente que ele estava vivendo. Então, ele tinha um status social, ele era líder. Aí vamos falar de uma segunda vertente.
ele tinha estrutura financeira, porque ele é considerado um, né, dos personagens bíblicos que mais se apropriaram financeiramente, tanto que ele ajuda o seu filho a construir o templo, ele oferta, então ele adquiriu riquezas imensas. Então ele tinha status social, ele tinha riquezas, ele tinha uma família com muitos filhos, ele tinha, vamos dizer assim, tudo a seu favor, inclusive agradava a Deus, né? Mesmo, obviamente, nas suas falhas como ser humano, que na Bíblia descreve algumas falhas que ele teve, que todos nós também temos, né? As nossas. Mas ele tinha tudo aquilo que o ser humano acha que é o necessário para ser feliz. E por que será que Davi, nesse versículo, se relata dessa forma? E ele fala de uma tristeza no coração todos os dias. Nós temos alterações de humor constante. Alguns podem realmente desenvolver transtorno de bipolaridade, que já é uma doença, né, psicológica, aí, que é algo que o Janeiro Branco também tem um olhar, né? Tomar cuidado com a saúde mental nessa vertente aí das alterações de humor. Então, se eu tenho uma alteração de humor constante, em excesso, e essa alteração de humor me deixa agressivo, me deixa com uma ansiedade fora do controle, com pânico. Porque o que é a síndrome do pânico? Você tem a síndrome do pânico em várias vertentes. Às vezes a pessoa não pode ficar sozinha em lugar fechado, que é quando desenvolve a claustrofobia, né? Ou ela tá num lugar com um monte de gente, ela também entra em pânico, porque tem um acúmulo de pessoas perto dela e ela começa a ter falta de ar e aquela sensação de tontura. Então você percebe que você tem vários gatilhos, a gente fala gatilhos, né? Situações que podem acometer o seu psicológico. Então, só aqui a gente citou vários transtornos, várias síndromes, o toque mesmo é uma síndrome que a pessoa precisa estar ou organizando as coisas, ou limpando demais, ou controlando demais. Você vê, tá sempre ligado ao controle. Eu preciso ter certeza de que eu estou segurando em alguma coisa, né? Aquilo está me enrijecendo, então aquilo prova que eu estou bem. E na realidade é um engano, né? O fato de eu estar segurando ali não significa que eu estou bem. Eu posso soltar e ter melhores escolhas até, né? Porque quando você tem o corpo enrijecido, tem uma ciência, inclusive, que fala ela descreve, né, comportamentos da personalidade da pessoa de acordo com o formato do corpo, né? E é uma ciência também que está vindo forte aí para fazer um trabalho terapêutico. E ela fala do enrijecimento que o seu corpo tem, ele indica os tipos de traumas que você viveu ou que você está vivendo. Então, ter certeza que está segurando em alguém ou em alguma coisa vai te dar segurança, é um engano que a gente muitas vezes traz da mente. E claro, né, toda a nossa mente é influenciada por uma construção, né, como dizia o teórico lá, o Skinner, que é um comportamento operante. O que é esse comportamento operante? Ele é condicionado por alguma coisa. Então, tudo que você construiu na sua mente veio do que a sua família trouxe. Da repetição de comportamentos, da repetição da mãe falando, né? Aquela desenvolvendo crença em você. Não anda de roupa curta porque na rua é feio. Menina tem que sempre cruzar as pernas. Isso falando das meninas, né? Falando dos meninos. Não fica com aquele menino ali não, porque parece que ele não é gente boa. Sabe umas coisinhas assim? Você vai ouvindo isso dos seus avós, dos seus pais, dos seus amigos, até dos seus irmãos. Isso vai construindo em você uma repetição e gerando um condicionamento no seu comportamento.
E esse condicionamento, ele vai impactar a sua mente. E você vai começar a ter, muitas vezes, às vezes, até transtorno em cima desse condicionamento. Isso pode acontecer. É muita informação top. Fran, para não ficar longo o nosso vídeo, nós trabalhamos muito na questão do insight, né? Insight é luminosidade da mente, revelações, né? Eu quero terminar com um texto aqui e nós vamos fazer um próximo vídeo na sequência, falando um pouco mais sobre isso. O texto que eu quero deixar aqui está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: a Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Deus te abençoe e tamo junto. Bora moer. Até o próximo vídeo. Bye.